Você já percebeu que conforme você empreende, o tempo vai passando e você vai crescendo, mais desafios vão surgindo? Pois é, ao invés de ficar mais fácil, vai ficando cada vez mais difícil, não é verdade? Você não está sozinho nessa, essa é a notícia, porque você vai perceber que todo empreendedor passa por essa dor, que se chama dor do crescimento. A dor do crescimento ela acontece em várias fases da vida e também no empreendedorismo. Não é possível crescer sem passar por desafios, passar por dificuldades, porque é isso que vai tornando você cada vez mais forte, mais robusto, mais capaz de chegar cada vez a andares maiores no seu empreendedorismo. Rapidinho aqui para vocês saberem quem sou eu. Eu sou Liz Gomes, profissional da área da beleza, saúde e bem-estar há mais de 14 anos, empresária, coach, palestrante, professora, e eu também senti toda essa dor do crescimento nesses 14 anos que eu venho me aventurando aí no empreendedorismo, e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de falar um pouquinho da minha história, dessa experiência que eu tive sobre a dor do crescimento, eu queria introduzir essa nossa conversa aqui com uma parábola bem interessante, que talvez você já tenha ouvido, mas eu vou aqui contar com muito carinho para que vocês possam entender a base dessa conversa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a conversa, a história da árvore e a sua raiz forte ou fraca. Bom, certo dia, um rapazinho novinho de 5 anos estava conversando com seu avô na fazenda e ele estava perguntando para o avô: avô, eu admiro muito o senhor, com tudo aquilo que você já construiu, o que o senhor já viveu. Quando eu crescer, eu quero ser forte e resistente como o senhor é. Você pode me explicar como é que você conseguiu chegar aqui com toda essa força e capacidade que o senhor tem? E aí o vô, muito paciente e muito interessado e feliz com aquela pergunta do neto, né? Ele decidiu dar um exemplo prático de como é que aquilo acabou acontecendo com ele. Ele pegou 2 brotinhos de árvore, da mesma árvore. Um ele plantou dentro de um vaso e o outro ele plantou na parte externa da fazenda. Esse que estava no vasinho, ele simplesmente foi cuidado, ele colocava no sol na hora certa, colocava na sombra, foi regada, foi protegida de todas as coisas que acontecem na natureza, ventania, chuva, tudo que você possa imaginar, sol escaldante. Já o outro ficou lá fora, não foi cuidada nem regada, em momento nenhum ele se preocupou com aquele brotinho de árvore que ele plantou lá fora. E o menino perguntou: mas e agora, vovô? Aí ele: agora você vai aguardar algum tempo, essas árvores vão crescer e nós vamos conversar de novo sobre elas. Esse menino, ele demorou a voltar na fazenda do vô, porque ele não morava na mesma cidade. Levaram 5 anos para ele retornar. Quando ele retornou, já um rapaz, ele perguntou para o vovô: e aquelas árvores que nós plantamos há 5 anos atrás, como é que elas estão? E aí o vô falou: vamos lá ver? Chegou lá dentro de casa, a mesma árvore que estava no vaso, ela cresceu um pouco, mas ela era uma árvore fraca, com bases fracas, o caule fraco. Ela não crescia, ela não desenvolveu. Ela foi super cuidada e protegida, mas ela não desenvolveu. Ela era pequena, ela não passava nem de 1 metro. Já a outra, que foi plantada lá fora, lá onde acontecia tudo, ventania, chuva forte, sol escaldante, tudo que você possa imaginar, essa árvore passou. E essa árvore, ela se tornou uma árvore gigante, robusta, com caule forte, frutos, raízes profundas. E aquela árvore passou por diversas situações e ela não caiu, ela não morreu e em nenhum momento ela foi protegida. E aí o que foi a conclusão desse menino e o que o vô quis passar para ele? Não importa se você está diante de situações difíceis, você está na natureza, se você está realmente vivendo algo intenso, está diante dos desafios da vida e encarando eles de frente, sem ser protegido por alguém ou por algo, você tem a oportunidade de aprender com eles. Então daí você consegue começar a ter força para os próximos desafios.
Então você vai ganhando força, as suas raízes elas vão crescendo por baixo e vai ficando cada vez mais forte, mais enraizada, mais agarrada ao solo. Então isso faz com que qualquer vento que bata, você não caia facilmente. Já a árvore que foi criada lá dentro do vaso, com toda a proteção, ela não tem força. Se colocar ela lá fora, a primeira ventania derruba ela e ela morre. Então, os desafios da vida são necessários para que a gente possa ganhar força, resistência, capacidade para que a gente possa cada vez galgar andares maiores mesmo. A árvore, para ela crescer, quanto maior ela for, mais robusta, mais raízes profundas ela precisa ter para suportar justamente esses ventos, essa seca, tudo que vem, que acontece no dia a dia dela. E não é diferente na nossa vida do empreendedorismo, até mesmo na nossa vida pessoal. Nós passamos por intempéries da vida. Existe, como eu falo em vários vídeos aqui, não é a primeira vez que eu falo isso, a vida do empreendedor é de altos e baixos. Nós passamos por diversas estações. Tem o verão, tem a primavera, tem o outono, tem o inverno do empreendedor. Então você precisa estar preparado para o inverno. Então quando você chega nesse momento da seca, das dificuldades, dos desafios, das mudanças que teu negócio pede para que você possa crescer cada vez mais, você tem que estar preparado, principalmente emocionalmente, para que você possa suportar aquela fase intelectualmente, buscando conhecimento para que você possa superar, para que você possa estar sanando os desafios que vão acontecendo naqueles momentos. Sobre a minha experiência. Bom, eu já estou há 14 anos na minha área, eu cresci, né? Comecei de pequenininho, como eu já falei aqui, quem começa grande é monstro, quem nasce grande é monstro. Como nós não somos monstros, nós somos essa brotinha de árvore que começou bem pequenininha no meio do campo, e a gente vai ter que enfrentar mesmo tudo isso. É assim que nós vamos crescer de forma consistente. Se você já começa grande, suas raízes são frágeis, qualquer ventinho te derruba. Então, se você começa de pequenininho, é assim que você vai crescendo e desenvolvendo. E comigo eu posso dizer que foi exatamente desse jeito. A cada degrauzinho que eu subia, novos desafios iam aparecendo. Eu posso dizer que o maior desafio para mim foi quando eu comecei a ter equipe, quando o meu negócio já não era um negócio de uma pessoa só. Enquanto era um negócio de uma pessoa só, eu ainda tinha maior controle sobre aquela questão. Quando era pequenininha, era mais fácil administrar a parte financeira, a parte de organização mesmo da empresa. Eu não tinha ninguém para gerir, eu não tinha ninguém para delegar certas funções, não tinha grandes contas para fazer, então era bem mais fácil, bem mais tranquilo. Eu era aquele brotinho pequenininho que só estava começando, e assim eu fui crescendo. Conforme fui crescendo, comecei a contratar pessoas para trabalhar, a fazer parcerias. A receita foi aumentando, mas as despesas também. E aí foi gerando os desafios de você saber já se organizar melhor, a ter uma planilha financeira para você não se perder com suas contas, a você saber delegar as atividades para as pessoas que estão trabalhando com você, saber soltar da sua mão o domínio das funções, porque isso foi para mim a parte mais complicada, mais difícil, onde eu tive que realmente confiar em outras pessoas, tarefas que eu acreditava fazer com excelência. Então, quando você tem isso dentro de você, que é você que faz bem feito certa tarefa, e você precisa abrir mão daquilo ali, porque você não dá mais conta, você já precisa funilar o seu tempo, a sua atividade em determinada função da empresa, e você começa a ter que dividir tudo aquilo que você fazia com outras pessoas, é um desafio tremendo. Vou te falar que foi bem difícil para mim confiar realmente que outras pessoas possam executar aquela tarefa que eu fazia com excelência. Então, aos pouquinhos eu fui conhecendo o potencial das pessoas, ganhando confiança, entendendo que realmente outras pessoas podem fazer aquilo que eu fazia, e aí eu fui delegando, a coisa foi acontecendo, foi fluindo, e conforme eu fui crescendo, chegando no ponto que eu estou hoje o maior desafio que eu tenho está na parte financeira. Gente, com todos os desafios que nós temos enfrentado, de questões sanitárias, questões políticas,
os altos e baixos estão sendo cada vez mais irregulares. Uma coisa que eu tinha um planejamento anterior, onde eu sabia exatamente como é que era o meu fluxo ao longo do ano, eu sabia como é que era aproximadamente a minha receita de janeiro, minha receita de fevereiro, minha receita de março, abril, maio, de janeiro a dezembro, eu já tinha uma ideia de como é que funcionava o meu fluxo aqui no meu salão. Depois desse rebuliço todo que nós sofremos, virou muito volátil. Eu confesso que se tornou algo mais volátil. Esse controle, essa expertise que eu conquistei ao longo dos anos atrás desse ocorrido, não me ajuda mais hoje. Hoje eu tenho que me readaptar às novas condições do mercado. Então, tudo mudou. O mês que era bom já não é tão bom, o mês que era ruim às vezes é até bom. Então, a gente tem que se readaptar às mudanças que vão acontecendo no tempo, ao longo do tempo, aos acontecimentos. Então, a gente tem que se adaptando. Isso tudo é dor de crescimento. Quando você supera cada situação dessas, você se torna mais forte. E como que você pode superar? Você precisa buscar conhecimento. Se você não sabe, cola com quem sabe. Busca pessoas que entendem daquele assunto, que estão melhores do que você, que já estão à frente de você nisso. Aprende com elas e põe em prática. Da mesma maneira que você precisa delegar a pessoas a fazer aquilo que você se considerava excelente, você é capaz de aprender também coisas novas com pessoas que já sabem trilhar esse caminho. Então, por isso é muito importante você buscar sempre conhecimento para que você possa estar furando essas bolhas e estar resolvendo realmente os problemas e os desafios do dia a dia. Isso te traz capacidade, isso te traz competência, isso te traz confiança para que você possa galgar degraus maiores, né? E vencendo cada vez mais e conseguir ganhar essa força, ficar uma árvore cada vez mais robusta, não é verdade? Então tudo isso é possível, mas tem que ser degrau a degrau, aos poucos, desafio a desafio, encarando os desafios, não esmorecendo, não fechando as portas no primeiro problema que surgir. Você tem que encarar mesmo. Quer crescer? Quer chegar longe no teu negócio? Você precisa encarar para valer, não ter medo. Até porque, como eu venho dizendo aqui em todos os meus vídeos, e vou reforçar aqui, além das minhas competências técnicas, de tudo que eu estudei, de tudo que eu me capacitei para fazer o que eu faço hoje, eu tenho algo muito maior, que é o meu Deus Criador, meu Jesus Cristo, que é aquele que me dá força espiritual e competências aqui que eu não consigo naturalmente. Então, realmente, eu tenho uma experiência muito grande, uma conexão muito intensa com o Pai, com Deus, que me faz superar essas dificuldades, porque a partir do momento que eu creio que minha vida ela é movimentada por Ele, tudo que acontece, o dedinho dele está ali, eu sei que se Ele me deu um projeto, se Ele me deu uma capacidade para fazer aquilo ali, é porque eu vou chegar lá do outro lado e com vitória. Então não é o balanço dos mares, não é o vento soprando mais forte que vai me impedir que eu chegue lá do outro lado, porque Jesus está no meu barco. Eu tenho certeza que Ele está no seu também. Convida Ele para estar no seu barco. Isso vai te dar muito mais confiança, muito mais tranquilidade para você viver os intempéries da vida e do empreendedorismo. Não tenha medo, enfrente os desafios, faça o que tem que ser feito, estude, treine, como eu sempre falo aqui, estuda mesmo, treina, busca capacitação. O mais importante é isso, é você não deixar de ter a fé em Deus, que é aquele que te sustenta, aquele que põe o chão onde você coloca o teu pé, aquele que está dentro do teu barco na tempestade, é aquele que te prometeu que vai fazer você chegar lá. Então, se tem promessas na tua vida, encara mesmo, enfrenta, faz o que tem que ser feito, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo, independente dos desafios. Eu vivo momentos aqui na minha empresa muito difíceis até. Tem dias que eu quero sair correndo, mas aí quando eu lembro que é Deus que está envolvido nisso, eu paro, boto minha cabeça no lugar e sigo em frente. E penso, Deus, me abre as portas, as janelas, as frestas para resolver esse problema aqui.
E Deus é radical, ele gosta de adrenalina. Às vezes é no último momento que ele vem com a solução, mas a solução sempre vem. Então isso me traz paz, me traz tranquilidade, paz de espírito, porque eu sei que tudo vai ter solução. Ele não vai ficar passando a mão na minha cabeça, nas coisas que eu faço de repente de errado, de repente um deslize por falta de conhecimento, de estudo. Mas ele vai sempre me dar uma saída para que eu consiga estar resolvendo aquela questão ali e podendo subir o degrauzinho que eu deveria ter subido lá atrás, mas poder subir ali na frente. Então é isso que eu venho trazer para vocês. Tenham coragem, não tenham medo de viver o que tem que viver no empreendedorismo. É necessário. As dores virão, você vai ter que achar a solução para aquele problema que você está vivendo, mas você vai superar. E se você superar, você vai crescer e vai chegar à vitória que você tanto espera. Tá bem? Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima conversa. Curte, indica para os amigos e segue o nosso canal. Um beijão, fiquem com Deus.